questionando eles e Jesus repreendendo eles, né? Então, digamos assim, que agora é a vez de Jesus falar. Então, eu vou pedir para vocês lerem para mim Mateus capítulo 22, do verso 41 ao 46, para a gente finalizar. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chamava-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chamava Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Aqui, na verdade, eu vou explanar como eu entendi, né? Depois os irmãos me ajudam aí. Na verdade, aqui, o verso 44 é o primeiro verso ali do Salmo 110, que é, digamos assim, também é uma profecia messiânica, né? Da vinda de Jesus. E o povo na situação ali, como Davi, na época de Davi, ele foi um rei que colocou Israel ali como o foco no mundo, né? O principal reino, o reino poderoso. Eles colocavam Davi muito acima, assim, até mesmo do Messias. Então, de certa maneira, eles exaltavam mais a Davi. E na situação ali, além de não exaltar o Messias, Jesus Cristo estava com eles, eles ainda o ignoravam, né? O desprezavam e não queriam o seu bem. Alguns até entendiam realmente que ele era o Messias, mas queriam saber das coisas que eram benéficas para eles, que eles teriam que deixar se fosse seguir Jesus, e isso não era interessante para eles. Então Jesus está colocando ali que ele é o Messias, né? Ele é Jesus Cristo, ele é mais importante do que o Davi. E devido a essa expectativa do povo que o Messias viria e fazia um governo gigante para Israel novamente, que eles voltariam a ser a potência mundial, por isso que Jesus dá essa palavra para eles, e eles ficam todos sem respostas, né? Porque eles colocavam a expectativa deles muito no Davi, devido ao governo poderoso que teve na época, e esse Messias que eles esperavam era um outro governo poderoso que viria dar continuidade, substituir aquele da época e serem a potência mundial, né? Mas não foi nada disso que Jesus veio pregar para eles. Não sei se alguém conseguiu complementar mais alguma coisa aí pra gente. Tem uma dúvida, André. Diga lá. Tem dúvida aqui. Aqui no caso, Jesus está dizendo para eles: como que eu sou filho de Davi, se Davi me chamava Senhor, Senhor, se Davi clamava por mim? Isso, mais ou menos? Isso, é porque Jesus é da descendência de Davi, né? Isso foi uma promessa para Davi. Mas o que eu entendi aqui, na situação, eles estavam colocando Davi à frente dele, né? Ah, entendi. E não é assim que funciona. Tipo, lá no Salmo, quando o salmista ali, o rei Davi começa o Salmo ali, 110, ele já chama Jesus Senhor, né? Porque ele tem uma reverência. Não é pelo fato de Jesus ter nascido aqui na terra, na descendência de Davi, porque até hoje tem, né, esse respeito assim, né, pelo mais velho. Claro que Jesus respeitava Davi e respeita todos, né? Mas ele não estava abaixo de Davi na hierarquia. Era isso que Jesus estava tentando colocar para eles. Porque aí. Jesus Ele é o rei, né? Não é que está errado a gente chamar o filho de Davi, mas ele é o rei dos reis, ele está acima de Davi, está acima de todos, né? No sentido da descendência. Isso, só na descendência, mas eles queriam... É uma promessa, se cumpre uma promessa, entendeu? E é tão também forte ali, né, que agora não lembro bem certo os salmos que é o número, mas acho lindo porque Davi, ele, tipo, tava tudo o pessoal com ele do exército, eles esperando Davi dar ordem, de Davi, calma, ainda não. Daí quando ele via o rei da glória, que falava, o capitão do exército dele: agora estou avistando o capitão do meu exército, agora vamos atacar, que eles vão vencer, meu general do meu exército está aqui. Quando ele viu o rei da glória, que é Jesus ali, daí ele atacava, daí sabia que ia vencer, que Jesus estava no comando. E ali no Salmo que ele fala: senta-te à minha direita, né? Que ele está falando do céu, quem senta de direita é Jesus Cristo, né? Então fica bem claro assim que ele está falando do Senhor Jesus. Disse ali, né? o Senhor é o meu Senhor, Deus falando. Deus falando para Jesus: senta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Entendeu? Isso Davi, ele teve uma visão pelo Espírito. É algo espiritual, né? Sobre o Espírito Santo. Pelo Espírito, nada que de Jesus carne, fala né? ali. Pelo Espírito, Davi falou isso.
Acho que ele teve uma visão ali. E se Davi respeitava a Deus dessa maneira, o rei deles ali, que era o rei Davi, que o tempo passava, eles continuavam tendo ele como figura principal. Então Jesus estava acima de Davi ainda, né? Eles tinham que respeitar mais ainda. Amém? Amém. Vamos fazer o seguinte também. Essa passagem tem em Marcos e em Lucas. Vai um lá em Marcos 12, do 35 ao 37. De Lucas. E Lucas 20, 41 ao 44. Eu estou em Lucas também. 21, 34. Marcos 12, 35 e 37. Ao 37. E Lucas o quê? 20? 20, 41, 44. Marcos 12. 35 ao 37. E falando, Jesus dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Perguntou, né? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão ouvia de boa vontade. Agora Lucas 20, 41 em diante, né? Isso. Mas Jesus lhes perguntou: como podem dizer que o Cristo é filho de Davi, visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor, e como pode ser ele seu filho? Amém. Quer ver? O mais interessante de tudo ali, para a gente pegar o contexto geral de tudo, é o verso 46 lá de Mateus mesmo, né? Que fala: ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Então, o que a gente tem também como Jesus dando um basta na situação ali, né? Porque até então era pergunta e pergunta para ele, querendo confrontá-lo. E agora ele fala: ó, ninguém, pronto, eu estou acima de Davi, né? Ele coloca, digamos assim, um ponto final ali para os fariseus nos diálogos sem nexo deles. E fala: ó, agora eu, e agora a gente vai começar o Mateus 23, agora eu que vou falar, né? Então agora ele vai falar primeiro para quem está ali com ele, os discípulos e as pessoas, depois ele vai falar diretamente para os fariseus. Então vamos lá em Mateus 23. Deixa eu ver aqui até onde a gente lê aqui para ficar bem. Podem começar do 1 ao 6. Então, pode chamar, Então falou Jesus à multidão e a seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vós disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atacam fardos pesados. É isso? Atam. Isso, né? Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras, a fim de seres vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios Isso. e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas Até aí, irmã. praças. Vamos parar por aí, depois a gente continua ali. Então, aqui Jesus começou a falar dos fariseus para o povo, né? Jesus está dando um ensinamento para eles ali. É interessante, eu acho legal o verso 2, né? Dizendo na cadeira de Moisés. Então, o povo está desrespeitando um grande profeta de Deus, né? Porque o Moisés ali foi que incumbido de fazer as leis, né? Trazer as leis de Deus. E aquele povo estava se colocando no lugar de Moisés agora. Eles pegavam a lei de Deus, e ali fala ali também: atam fardos pesados, que aqui eu pelo menos entendo como colocando coisas a mais nessa lei ali, que sejam benéficas para eles, fazendo com que o povo sofra com aquilo. E Jesus fala ali, né, que eles colocavam aquelas coisas para o povo, mas eles tinham a capacidade de mover um dedo ali sequer, né, para fazer as coisas que eles colocavam para que o povo tivesse que fazer. E
E ali eu achei interessante também ali que Jesus falava, ó, vocês podem até fazer, né, como que eles dizem ali, né? Mas essas coisas que eles dizem, eles não fazem. Então eles só colocam o jugo ali, né, digamos assim, também pegando a passagem antiga lá, em cima do povo, o povo carregar, o povo sofria com aquilo, eram coisas difíceis, mas eles não estavam nem aí com nada, eles só estavam querendo ganhar as coisas em cima do evangelho. Esse verso 3. Eu achei interessante esse verso 3. Tipo, Jesus fala assim, ó, vocês têm que cumprir a lei, né? Ó, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, mas não tenha eles como exemplo, porque eles mesmos colocam um dedo aqui da lei, eles não cumprem a lei. Vocês têm que cumprir, ó, fazei tudo o quanto eles vos disserem, mas não tenha eles como exemplo. No caso, eles pregavam a verdade. Só que eles não viviam. Então Deus falou, ó, viva essa verdade, mas não tem eles como exemplo, porque eles não fazem. Não, e você viu aqui, os fardos pesados eles passavam para o povo fazer as obras, eles não ouviam nenhum medo, só que eles pegavam o anão para eles. Tipo, não, eles pegavam dinheiro, queriam andar com as vestes bonitonas e tal, e se engrandecer acima do evangelho, eles estavam se colocando acima do evangelho. Ali aquela palavra complicada ali, filactérios ali, era como se fosse o lugar que eles guardavam a palavra de Deus, tipo, sei lá, um estojo, uma caixa, e ele fala, trazem largos filactérios. Eu entendo assim que eles estavam dando mais importância para o estético ali, onde estavam trazendo a palavra de Deus, do que para a própria palavra de Deus. E quando eles faziam, eles não faziam para Deus, ó. Eles faziam para ser reconhecido pelos homens. Tipo assim, nós estamos fazendo alguma coisa aqui. Amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras na sinagoga. É tipo tudo superficial, digamos assim. Estavam usando o evangelho para se engrandecer, para terem poder, né? Queriam ser chamados de rabi, ó, de mestre, sabia. E ali aquela parte também que eu dei uma olhadinha, e alargam as franjas de suas vestes, ali é que essas franjas eles colocavam nas vestes deles conforme as descendentes iam vindo. Sei lá, a pessoa ali, o fariseu ali teve tantos descendentes ali já sendo um fariseu mesmo, né? Eles iam colocando essas tranças. Tipo um título ali, né? Na verdade era algo para eles relembrarem do povo dele, né? Mas eles estavam tipo usando ele, também. Filho de não sei quem, filho de Isso, conforme vai passando, vai fazendo uma franja. Até chegar a tipo uma árvore genealógica. Mais ou menos isso. Uma árvore genealógica. Mas assim, a ideia é lembrar desde quando Deus está com eles, né? Mas eles também estavam fazendo por boniteza ali. Tipo, ó, Adão gerou tal, até chegar neles. Não vou dizer até Adão, mas o conceito é mais ou menos isso. Tipo, era algo para relembrar, né? Quantas gerações Deus está com eles ali. Não sei exatamente de quando começou isso, mas a ideia era essa, relembrar que Deus sempre está com eles, não naquele momento, né? Faz bastante tempo. Mas eles estavam preocupados mais também em fazer um negócio bonitinho ali para se aparentar. Tipo, Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa, irmãos? Amém, eu não sabia disso aí, muito legal. Eu também não sabia, achei interessante. Então vamos lá. Agora do 7 ao 12. É do que? Do Mateus mesmo? Continuação, Quer ler, Pedro? Deixa eu ver o 7. Passou das mesmas praças e os sejam chamados mestres pelos outros. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre. E vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis o vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Que assim mesmo se exaltar, será humilhado, e quem assim mesmo se humilhar, será exaltado. Eu vejo mais ensinamento para todos, né? Mas mais diretamente para os discípulos ali, né? Porque Jesus estava dizendo, ó, não se preocupe com o nome ou coisas supérfluas dessa maneira como os fariseus faziam, né? Os fariseus queriam ser chamados de rabi ali porque é o status poderoso ali da situação. Mas eu não vejo assim também a palavra assim dizendo que está errado a gente viver num sistema hierárquico, né? Porque desde quando a gente vê o mundo, volta a tantas histórias, a gente sempre vê uma hierarquia. Na verdade, assim, eles estavam colocando isso acima do coração deles, estavam ocupando o lugar de Deus no coração deles. Eles são um, Deus, eles são um, entendeu? Sim, eles estavam ocupando que isso no coração deles.
Para eles nunca deixarem engrandecer com isso, né? Sempre a humildade, né? O espírito de humildade, ele deve permanecer na gente, né? Indiferente se a gente... Pode pegar até na igreja, até esqueça as hierarquias, diácono, depois o Eduardo ali qual que é o teu cargo mesmo? Presbítero. Não é nem cargo, né? É mais um conceito. Diácono, presbítero, depois pastor. Indiferente do que a gente seja, o importante é o que está no nosso coração, né? Passar a palavra de Deus. Isso daí, quanto maior o teu cargo hierárquico, igual você está comentando, mais você tem que servir. Isso que Jesus fala, ó. Porém o maior dentre vós será vosso servo. É o que Paulo fazia, né? Por intitular Paulo na situação. O que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então nós, nós estamos aqui para servir, não ser Nós servido. temos que se doar para as pessoas mesmo. Quanto mais você está fazendo, quanto mais você tem que servir. Não Quanto mais, digamos assim, é o teu cargo, mais responsabilidade você vai ter de se entregar mesmo, tem que se entregar. Isso que é tão sério. Isso que é o peso da... E quem que foi o mais humilde de todos? Foi Jesus. Ele é o Deus ali. Não tem explicação, foi o mais dobro. humilde de todos. Ele veio aqui e se entregou mesmo, não tem... Por isso que Jesus é tão maravilhoso. Ele é o Rei dos Reis. Jesus é o nosso espelho, né? Mas a gente não consegue chegar perto dele. Não. Mas a gente pode pegar assim exemplos. Também é outro grande homem de Deus, é Paulo. Mas Paulo também. Eu lembro muito bem da carta Filemão lá. Que ele se coloca à prova, como assim, ele estava pedindo perdão para o servo de Filemão ali na situação, né? E ele coloca o coração dele naquela situação, né? Ele se coloca como que eu posso dizer? Se o Filemão fosse ficar bravo, ele podia ter ficado bravo com o Paulo também. Mas ele não estava nem aí, falou, converti o servo aqui, espero que você receba ele como se fosse eu, algo assim, eu não lembro bem as palavras. Mas ele se coloca à frente para proteger alguém ali que na situação, digamos, tinha menos título que ele, era menos reconhecido que ele, era uma pessoa ali mais menosprezada. Então, igual vocês comentaram mesmo, quanto maior ali a gente vai galgando esse nível de hierarquia aí, mais responsabilidade, digamos assim também. Mais a gente tem que se doar. Isso. Um pouco, dependendo da situação, mais poder você tem também, né? Então, você tem que usar esse poder aí pro bem, na verdade. Amém? Vamos concluir também com Marcos e Lucas, né? Essa passagem tem também. Marcos 12, na verdade as continuações também. Marcos 12, se alguém puder ir lá em Marcos, do 38 ao 40. Lucas o quê? Eu já achei o Lucas. Lucas do 45 ao 47. 20, né? Isso. 20, 45. Marcos 12. Do 38 ao 40. Alguém quer ler? Eu vou ler. Pode ler aí. Tá. Do 38 ao 40? Isso. Vamos fazer uma vez em cada, senão São Paulo e o Eduardo quer ler. Marcos 12. Ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestidos compridos, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Aqui também complementa muito, mas só que fala um pouco mais também, né? Da condenação, né? Eles vão ter um fardo maior também, né? Eles, em vez de utilizar isso para fazer as pessoas, sei lá, receberem a Deus, ajudar aquele povo de diversas maneiras, porque eles tinham um título, na verdade, né? Eles eram os fariseus ali, eles eram o poder da religião na situação. Mas eles usavam isso para se beneficiar. E Na verdade, Jesus fala, não, a condenação vai ser maior. Eles deveriam engrandecer o nome de Deus, mas eles estavam roubando toda a glória para eles ali. E nesse versículo 40 aqui, eu entendo que eles usavam aquela oração longa, tipo assim, para eles conseguir o benefício próprio deles. Como hoje em dia o pessoal usa a palavra para ganhar dinheiro. Tipo, ele estava vendendo oração, na verdade. Estava vendendo oração. Você vê que ele falava aquela oração bonita, às vezes eles sabiam orar bem, né, aquela coisa linda, para ganhar as casinhas das viuvinhas, para convencer o povo e ficar com a casa delas. Tem um 40 ali, ó. O Lucas, o quê? 20, 45, né? 45 ou 47. Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas.
que gostam de andar com vestes talares, e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para os justificarem fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Amém. Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Essas vestes talares era como... vestes compridas. Porque Talares o meu era- tá compridos aqui. O meu tá tipo talares. Então deve ser comprido. Talares acho que é de várias cores. É a mesma coisa que Jacó deu para José. Era uma veste talar que ela se sobressaía. Tipo, ela era diferente. Como se ele fosse o maior ali entre os... A minha está comprida aqui também, mas tem sentido, porque é algo quer dizer que é algo que dá destaque, né? Isso também não vai mudar a nossa Não, cultura. nos outros ali tá compridas, tipo, mas aqui nesse tá talares. Também vai se enquadrar o que eles queriam ser. Eles queriam sempre se aparecendo. Tipo, mostrar que eles estavam fazendo as coisas, queria sentar nos primeiros bancos, queria pegar Aparecer. a glória do homem. Aparecer. Se mostrar pro homem, tipo assim, ó, eu que estou fazendo tudo aqui, eu que estou... É a mesma coisa que um pregador hoje subir no púlpito, ele está preocupado com a roupa mais do que com a Bíblia, né? Com a palavra. É o mesmo erro. Alguns querem falar, tipo, vou tentar fazer bonito, falar bonito para impressionar o homem, vou contar uma história bonita, vou mostrar que eu tenho conhecimento, fazer citações aqui de conhecimento, não que todo seja assim, mas ele quer mostrar para o homem que ele sabe, que ele é bom naquilo, sei lá. Isso tem que ser algo automático, né? Conforme a pessoa vai estudando, ela vai evoluindo. Mas isso nunca deve estar no coração dela. Eu quero subir lá para mostrar que eu sei falar, né? Quanto mais ela evolui, mais sabe falar, melhor para os que estão escutando. Mas o intuito dela é passar a palavra de Deus. Tem que ser sempre esse em primeiro lugar. Agora é interessante que tudo que a gente leu aqui no 23 foi Jesus falando para o povo, né? Jesus falando para o povo a respeito dos religiosos. Agora vai falar direto para os fariseus ali. Agora vamos... Esse é o Mateus ainda, né? Mateus 23. Deixa eu ver aqui um jeito que fica bom para a gente dividir aqui. Quem que não conhece, pode ver os irmãos dele. Eu não lembro onde a gente está aqui. Mateus 23. Mateus 23. Só um pouquinho, deixa eu ver até onde a gente lê aqui, irmã. Acho que a gente vai começar Vai o até 3. Faz o seguinte, vamos ler até o do 13 ao 15. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão estranhos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais a casa das viúvas, sob pretexto de prolongar as orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para prosélito, é isso? Isso. Prosélito, e depois de ter feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Aqui é interessante se a gente contar ali quantas passagens tem Jesus tratando ai de vós, é todos direto ensinamentos não, repreensão, assim, né, digamos, destacando o erro dos fariseus, ali que eles estão errando. Esses ai tem, no caso que fala os 7 ais, né, que são 7 vezes que Jesus vai dar um ensinamento direto pro fariseu ali. E o primeiro que a gente começou ali, que fala que está fechando as portas do reino dos céus, a gente também, Jesus de certa maneira destaca a importância da missão que eles tinham ali, né? Porque eles têm o conhecimento, eles que deviam estar abrindo essa porta para os céus, que é Jesus Cristo, né? E podendo estar entrando nela. Ao invés de eles estarem fazendo isso, eles estavam fechando a porta e ainda fechando ainda mais para os outros ali, né? Em vez de levar o ensinamento da palavra de Deus, eles traziam uma religiosidade para o povo que por muitas vezes não conheciam realmente quem era Deus, né? Só tinham conhecimento passado pelos religiosos ali. O que destaca também isso que eu estou dizendo é lá no verso 15, que ele fala ali: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito.
Essa palavra eu não conhecia o que era, eu fui pesquisar também, né? Eu entendi que é mais ou menos como Paulo quis fazer, né? Paulo quis divulgar lá na frente o evangelho aos gentios. E esses prosélitos é a mesma coisa, só que eram os fariseus que pegavam pessoas que não eram ali da descendência de Judá, apresentavam, só que não a Deus, apresentavam a religião, né? E esses acabavam se tornando seguidores da religião e não verdadeiramente de Deus, né? Como Paulo fazia com os gentios. E aqui que a gente parou, né? É tipo um anticristo, né? Deu pra me entender, tipo, sai arrastando multidões. Mas acho que pode ser anticristo, porque eles iam contra Cristo, né? Então pode ser que era um anticristo, pessoas aparece anticristas. assim, com tanto poder, né? Que o povo quer ir atrás. Eles arrastavam esse povo, mas não apresentando Deus, né? Só a religião deles. Mais ou menos é isso mesmo o conceito. Mas não vivia, né? Isso. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Não sei se eu esqueci mais alguma coisa. Ali da casa das viúvas mais uma vez, né? Porque Jesus colocava as viúvas, mas eram todas, né? Porque as viúvas eram muito sofridas já a situação delas. E mesmo com todo esse sofrimento, ao invés dos fariseus irem lá poder ajudar elas com recursos do templo, né? Fazer uma boa ação para elas, eles exploravam elas mais ainda, né? Assim como explorava todo o povo. Alguém quer complementar alguma coisinha? Então vamos para os outros ais aí. Vamos ler até o... Esse aqui acho que é um só que é bem longo. Vai até só um pouquinho. Vamos do 16 ao 22. Quem puder ler, fazendo favor, hein? 16 ao 22. É letra? Qual que é? 16 ao 22. Mas que? Mateus? Mateus mesmo, continuação. Que jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, ficou obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é a maior, o ouro ou o santuário que e dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, ficou obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é a maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Amém. Isso aqui é interessante demais, né? Porque os fariseus faziam o seguinte: o povo, dá para trazer esse contexto dos dias de hoje também. Se o povo errasse ali em não dar o dízimo ou coisa assim, eles iam detonar o povo ali, né? Ó, você não pode fazer esse tipo de coisa, né? Mas agora, se o povo errasse, fizesse algum pecado, e eles não ligavam muito, desde que o povo fosse lá e dizimasse. Isso, eles não estavam preocupados com o altar, com o templo, com o reino. Eles estavam preocupados em encher o bolso, né? Então, quando era coisa boa para eles, eles até perdoavam o povo na hora. Mas se o povo ficasse devendo a parte do ouro ali que fala no texto, né? O dinheiro, eles já poderiam ter um castigo, coisa assim. Dessa maneira que eu entendi essa passagem aqui, né? E Jesus explica ali para eles, né? Eles estão totalmente errados. Porque o importante é a gente manter o nosso altar limpo, né? Manter continuar em frente para sermos herdeiros do reino de Deus, não e somente poder pecar e depois ir lá e dar uma oferta para os fariseus ali, isso não vai adiantar de nada, né? Então, dava uma impressão assim que eles comparavam o pecado com o tamanho da oferta. Tipo, você fez um pecadão, se você trouxesse um barril de dinheiro para ele, tá perdoado, cara. Tipo assim, quanto maior o teu pecado, mais dinheiro você tem levado. Eles falaram, não, tudo bem, tá perdoado, tá? Vai pro céu, tem paz. Que daí trouxe, igual tanto é que, tipo, diz que os reis, quando eles iam ofertar, eles levavam boi, sacrifício. Os outros levavam só uma pombinha, uma rolinha, né? O cara chegava com boi lá, trazia um monte de dinheiro pra eles. Por isso que é entrega de coração. Imagina, essa pessoa ela é pobre, ela pecou, mas ela se arrependeu. Vai entregar tudo que ela tinha. Se não tivesse o que entregar, você não está Então, perdoado. por isso que Jesus fala, ai de vós.
ela está entregando tudo que ela tinha. Você acha que Deus não ia perdoar? Porque ela tinha se arrependido. Agora essas pessoas ricas, pequei lá, vou dar um boi lá, mas isso aí não era o coração dele, não estava naquilo. Ele tava sobrando ali. Eles estavam perdoado. Na verdade, assim, tanto o rei e o povo humilde, eles também tinham preocupação de como o restante da sociedade ia ver ele, né? Sim. Se os fariseus perdoassem os pecados dele, para ele, beleza. Ele não tinha preocupação em agradar a Deus. E infelizmente, se a gente vê, hoje em dia tem muitas pessoas que é assim. Estão preocupados com o que o entorno está vendo ali, né? Não está preocupado com o que Deus está pensando dela. Isso daí eu acho. Não é? A gente... Vamos Deixa eu ver aqui. no 22. minha vez, né? O 23 era complemento que a gente explicou. Leia um 23 só para a gente complementar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Era bem o que a gente estava discutindo, né? Tipo, que eles devem dizimar, né? Sim. Mas não era para omitir o resto, né? Tipo, O mais importante era a lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Isso eles não estavam. Os fariseus era encher o bolso de dinheiro, né? Pegava cada dízimo que tinha na lei lá e da hortelã, do endro e sei lá mais quantos que tinha. Então vamos continuar então? Deixa eu pegar aqui mais uma parte. 24 agora? Vamos do 24. Vamos de ensinamento. Do 24 ao 26. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Isso é bem o que a gente estava falando, né? Eles estavam preocupados em aparentar ali, né? Não estavam em nenhum momento Só preocupados exterior. por enquanto Jesus com o interior. Pois Jesus faz isso ser pouco caiado. E ali do quais o mosquito é interessante também, né? Porque eles queriam aparentar, né? E ali eles colocam dois animais imundos ali na situação, né? Que eles não podiam... Então eles tinham cuidado de não comer nenhuma mosquinha ali, né? Mas interiormente eles estavam comendo até o animal mais imundo de todos ali, né? Que era o camelo. Então eles tinham essa preocupação de não aparentar, mas dentro deles eles estavam fazendo tudo errado. Eles não estavam ligando para isso, na verdade. A preocupação dele realmente era só o exterior. Amém? Alguém comentar alguma coisa, irmãos, desse? Acho que não, a gente já tá tudo meio que... Vamos terminar essa parte aqui. A gente busca aquilo que Jesus ensina a nós, que é primeiro limpar a parte interior. O exterior é reflexo do teu interior. Eles não, eles buscavam o contrário. Vamos manter o exterior bonitinho, o interior deixa desse jeito. Vamos tentar terminar, vamos pegar dois aqui de uma vez. Vamos até o 28 agora. Você vai ver? Quem que lê pra gente? É o 27 e o 28 só. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Aqui era mais um exemplo da parte exterior, na verdade, né? Porque a parte dos sepulcros caiados, eles faziam com que o sepulcro... não sei bem explicar direito, depois os irmãos me ajudam ali. Eles se sepulcro caiado porque se a pessoa relasse ali na pessoa que morreu, era algo impuro, né? Então eles faziam esse sepulcro e tudo mais, para tomarem esse cuidado para a pessoa não estar sendo contaminada, digamos assim, e acabar ficando impura. E deixa eu pegar mais aqui. Acho que é basicamente isso, né? Eles fingiam ter esse cuidado para não ficarem impuros, mas eles não estavam nem aí com as iniquidades, né? Não sei se alguém complementa mais alguma coisa e não ficou bem clara essa explicação, acho. Eu acho que dentro isso que você falou aqui, eles eram
Porque diz aqui, toda imundícia estava dentro deles, eles estavam podres por dentro, mas esse sentido, eles eram Parecia bonito por fora. Digamos, eles estavam estavam moço, eles iníquo, maldoso, Cheio de pecado. cheio de pecado, porque o extra eles eram por dentro. Né? E mesmo assim, por fora, eles tinham os cuidados de não comer a mosquinha ali, ou de estar pegando em algo impuro. Então, pra gente terminar, vamos do 29 ao 36. Depois a gente Eduardo. tenta se entender. Qual é o 29? Do 29 ao 36. Tá aqui ler ou não ler? Não pode ler. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Fiz uma pergunta. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. E em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Os fariseus, no caso, eles julgavam até os pais deles, né, na verdade. Né? Mas eles estavam fazendo exatamente a mesma coisa. Eles se diziam que se colocariam no lado dos profetas que Jesus mandou, mas pelas atitudes deles fica óbvio que eles fariam a mesma coisa que os seus pais ali, né? Como eles estavam fazendo. Eles estavam sendo até pior, né? Estava Jesus na frente deles. Crucificaram o rei dos reis. Entendeu? Eles diziam que não iam fazer isso, que condenavam os próprios pais. Eles não, vocês mataram os profetas, mas eles mesmos mataram Jesus. Entendeu? É isso que Jesus queria dizer, já falando. Jesus permitiu que eles faz pior. Jesus permitiu que eles matassem. Sim. Eles fizeram pior. Por isso que a condenação de todos aqueles que iam recair sobre essa geração. No caso, essa dos escribas e dos fariseus. Porque eles fizeram pior. E fechando ali, os fariseus nem tentam rebater, né? Acabou o capítulo. Mas só que depois, do capítulo 24, se eu não estou enganado, Jesus continua. Deixa eu ver aqui. Ele faz uma... Ah, não. Na verdade o capítulo 24 é bem complexo, mas aí a gente vai deixar para a próxima aula. Então a gente finaliza aqui. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Acho que é só. Então, pedir pro... Quer orar, Marlene? Pra gente finalizar?